Enfim, nós vamos começar essa nossa série de 3 vídeos falando sobre a tríade da boa saúde, justamente pelo ponto menos provável, por aquele que, na maior parte das vezes, as pessoas acabam por dar uma menor importância. E eu estou aqui para mostrar para vocês como justamente esse, dentre os 3, é aquele que é capaz de afetar tudo e é aquilo que vai além da nossa compreensão. Fica aqui comigo, professor Paulo Candeia, que hoje eu vou conversar contigo sobre o primeiro pilar que faz parte da tríade da boa saúde, o descanso. Quando nós falamos do descanso como constituinte da tríade da boa saúde, nós estamos nos referindo especificamente ao descanso proporcionado pelo sono. E para que vocês possam entender a profundidade e a importância disso, eu vou começar falando sobre um conceito, o qual nós já falamos aqui no canal, que é o conceito relacionado a ciclo ou ritmo circadiano. Eu vou deixar aqui em cima, à direita, nos cards, um vídeo onde nós falamos exclusivamente sobre ele. Eu não vou retornar a esse assunto, eu lhe recomendo entrar no vídeo, dar uma olhadinha, se inteirar e, de posse desse conhecimento, você começar a encaixar em tudo que a gente vai falar aqui. Pois muito bem, tudo que aconteceu esse ano relacionado ao processo de isolamento que veio em razão do vírus fez algo que alterou em profundidade com a vida das pessoas, até mesmo no nível orgânico, no nível fisiológico, no nível metabólico, em todos os níveis, porque o isolamento provocou algo que é patente para todos que estão me ouvindo aqui. O isolamento ele afetou tanto o ciclo circadiano das pessoas que desde então todas as pessoas passaram a dormir mais cedo, e até hoje isso não mudou, continua do mesmo jeito. E vejam que coisa interessante. O atleta de alta performance, ele sabe o quanto é importante a manutenção da noite de sono, porque isso tem a ver com uma série de hormônios que ele sabe que vai necessitar para que ele tenha um bom rendimento, uma boa performance. Como, por exemplo, o GH. O GH é o hormônio do crescimento. Para tudo que você imaginar, você precisa do GH. Se, por exemplo, se você se machucou, se você fraturou um osso, por exemplo, você vai precisar de GH se você quer recuperar esse osso que foi quebrado. Se levou um corte, você precisa de GH para que esse corte cicatrize. Qualquer processo no seu corpo que demande recuperação, você vai precisar de GH. O grande problema é que a produção do GH ela foi afetada uma vez que o ciclo circadiano ele foi afetado. Tem uma ferramenta que normalmente eu sempre uso, me ajuda bastante numa série de atividades minhas. Essa aqui que está aparecendo na imagem, Mi Band 3. Existem 2 usos principais que eu dou para ela. O primeiro é o meu controle de atividades. Quantos passos eu dou no dia, por exemplo. Existe um número mínimo de passos que você deve dar no dia para que você não seja considerado sedentário.
Isso existe um motivo cientificamente comprovado. Então, esse é um dos meus usos. O outro uso, que também é diário, é que essa Smart Band, ou por ser inteligente, faz é que ela monitora meu sono. Então, se você possui um aparelho como esse, existe uma maneira de você proporcionar uma melhora na sua saúde, no seu desenvolvimento, principalmente nesses tempos do isolamento social, aonde, como eu já comecei a explanar, não só o ciclo circadiano, mas vários aspectos da nossa saúde foram afetados. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Como eu havia dito, ela para mim é uma ferramenta que eu vou usar para sempre melhorar o meu desempenho do sono. E eu vou ensinar como é que você faz isso. Cada noite de sono que você tem, ela faz o registro do seu sono. Ela faz esse registro. No dia seguinte, você faz o pareamento dela com o celular e o teu celular, através do aplicativo, ele vai te mostrar como é que foi sua noite de sono, quanto você teve de sono profundo, que é o que vai te dar condições de saúde, fornecimento de GH, baixa dos níveis de cortisol, enfim, é o que vai te proporcionar saúde. E aí o que é que vai acontecer? Você fazendo isso diariamente, você começa a iniciar mentalmente uma competição mental com você mesmo, que é o melhor tipo de competição que tem. De tal maneira que mentalmente você vai se condicionar inconscientemente a sempre, no dia seguinte, e no dia seguinte, no dia seguinte, assim por diante, ter sempre performances de sono melhor. E você vai observar que essa luta que você começa a travar consigo mesmo, de fato, ela funciona tanto que o teu sono, você vai verificar que a cada dia ele vai se tornar mais e mais produtivo em termos de saúde. Muito embora eu não estou sendo patrocinado pela Xiaomi, a fabricante, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir diretamente no site da Amazon, tá bom? Através do monitoramento do meu sono que eu faço com essa Smart Band, eu consigo avaliar o meu tempo de sono profundo por noite. O que é isso? O sono profundo, ele é aquele sono que o seu corpo precisa para verdadeiramente descansar. O sono profundo é aquele sono onde existe recuperação, não só física, mas mental. Então vou dar um exemplo. Você pode ter um sono de 6 horas e acordar muito cansado. Ao contrário, você pode ter um sono de 2 horas e acordar completamente recuperado. Porque muitas vezes o que vai acontecer é que esse sono mais curto que você teve, mas que foi recuperador, é um sono profundo. E como eu disse, é o sono que proporciona a recuperação. Já naquele caso que eu citei ainda há pouco, onde você tem um sono mais longo, mas não recupera, você não recuperou porque ele é o chamado sono superficial. Mesmo que você não seja um atleta, mas você está buscando máxima performance sua na sua vida diária, em resumo, você busca saúde integral, como a gente sempre fala aqui, então o que é que você vai buscar? Sempre ter um sono recuperador
todas as noites você ter a máxima quantidade de horas possíveis de sono profundo. Só que às vezes isso não é tão fácil. Para que você possa juntar os três pilares e eles possam, de fato, te dar meios para que você possa gozar de saúde plena. Então a primeira pergunta que você faz nesse tripé do descanso é: e como é que eu posso descansar? Como é que eu posso me deitar, dormir e saber que eu vou gozar de um sono profundo? Eu vou te dar algumas dicas, porque, como ficou bem claro agora para você, não adianta você ter o maior desempenho possível, não adianta você se alimentar bem, não adianta você ter uma atividade física bem direcionada, mas você não vai ter resultados. Então a primeira dica que eu te dou é o seguinte: para que você possa, durante o seu sono, alcançar o sono profundo e realmente ter recuperação plena, a primeira dica que eu te dou é o seguinte: você precisa de melatonina, que é o hormônio do sono, para que você possa alcançar esse sono profundo. Só que tem uma coisa interessante: a melatonina, para que ela possa ser produzida, existem algumas condições. A primeira condição é que você esteja no escuro total. Para exemplificar isso, eu vou dizer como é que eu faço, que é algo que sempre vai funcionar. Você vai dormir, mesmo que você saiba que no seu quarto não existe claridade, mas cubra o seu rosto. Quando você faz isso, você está transmitindo para o seu cérebro o seguinte: eu vou descansar e eu quero que você produza melatonina. E o seu cérebro, ele vai entender a informação que você está repassando e ele vai te ajudar nesse sentido. Agora, quer ver uma coisa que vai anular isso completamente e o seu cérebro não vai produzir melatonina satisfatoriamente? É se antes de dormir, ou mesmo 1 hora, 2 horas, se você expor o seu nervo óptico à tela azul do celular ou da televisão. Essa tela azul que todo celular tem, que todo monitor de TV tem, ele apresenta uma ação direta na produção da nossa melatonina. Ela interfere. É por isso que é muito difícil você alcançar o sono profundo quando antes de dormir você expôs o seu nervo óptico, como eu disse, à tela azul, que, como eu disse, todo celular e toda tela de TV tem. Então, sabe o que é que eu faço? Com relação ao celular, horas antes de eu me deitar, eu não uso o meu celular. Se por uma questão de necessidade eu precisar usar, eu já automaticamente desativo a tela azul. Hoje em dia, muito facilmente os celulares eles já dispõem desse recurso da desativação da tela azul. E se o seu celular for um pouco mais antigo e não produzir esse recurso, existem aplicativos que você pode baixar que vai lhe permitir fazer isso. Coisa que eu também fiz no meu monitor. Como nós gostamos de assistir filmes, séries, eu também trabalho muito utilizando o monitor. Então a tela azul, a luz azul do meu monitor, a partir de um determinado horário, ele já fica desativado. Mas o principal que eu queria passar para você, com tudo isso que eu estou falando, é que tudo isso que eu falei, quando você junta tudo em um pacote só, você vai ver que cada coisa vai depender uma da outra
que vai lhe trazer ou não a um estado de saúde. Então, nada do que eu falei aqui para vocês é difícil de se fazer. Mas vocês viram que é muito fácil. E mais do que isso, está claro que desde o início de todo esse processo do isolamento, todas as pessoas alteraram com seus ciclos circadianos. Tanto é que uma série de doenças que antes não existiam passaram a existir de março desse ano de 2020 para cá. Então eu acho que valeria a pena você parar um pouquinho e pensar sobre isso que eu estou falando. Não pense que seu ciclo circadiano ele vai voltar a se equilibrar naturalmente, porque isso não vai acontecer. É você que tem que correr atrás disso. É você que tem que correr em busca da sua saúde, porque o maior interessado por um estado saudável é você mesmo. Pensa em tudo que eu falei aqui. Matuta um pouquinho. E para encerrar, eu deixo uma pergunta. Por que está surgindo nesse período agora tantos problemas de saúde que eram exclusivos de mulheres e agora também estão afetando os homens? Por que está aparecendo tanto problema de saúde que tempos nós não tínhamos conhecimento e agora está aparecendo? E por que, afinal de contas, as pessoas não estão percebendo todas essas alterações nos seus estados de saúde? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do primeiro pilar da boa saúde e nós nos vemos amanhã no próximo pilar. Grande abraço a todos, muita paz e muita saúde.